Olá! Hoje eu quero falar com você sobre uma situação muito comum dentro de casa e que muitas famílias acabam subestimando: a queda no idoso. Muita gente encara a queda como um acidente isolado. Ah, ele só escorregou, foi só um susto, caiu porque estava distraído, foi azar. Mas na prática, muitas vezes a queda é um sinal de que algo já não vai bem. Isso é muito importante da gente entender. Porque a queda, muitas vezes, não começa no chão. Ela começa semanas antes ou meses antes, com pequenas perdas que vão acontecendo aos poucos. Meu nome é Fernando Kaufmann, eu sou médico clínico e eu ajudei a cuidar dos meus avós até os seus 94 anos. Essa é a Academia do Home Care, seu guia no cuidado domiciliar. Uma coisa importante que eu aprendi convivendo com idosos é que a queda raramente acontece do nada. Na maioria das vezes, existe alguma fragilidade por trás. Pode ser perda de força muscular, pode ser perda de equilíbrio, pode ser perda visual, pode ser tontura, pode ser um remédio que abaixa a pressão, pode ser um calmante inocente, pode ser desidratação, pode ser o começo de uma infecção ou simplesmente pode ser um processo progressivo de perda de funcionalidade. Em muitas famílias só percebem que o idoso ficou mais frágil depois da primeira queda importante. E se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o cuidado dentro de casa, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente fala de home care na prática, com responsabilidade, clareza e o que a vida real pede. Voltando lá. Mas quando você olha para trás, normalmente já existiam sinais antes. O idoso já estava andando mais devagar, já estava levantando da cadeira com mais dificuldade, estava se apoiando nos móveis, estava com medo da escada, tropeçava mais, evitava sair sozinho. E às vezes isso vai acontecendo de forma tão lenta que a família acaba normalizando. Outro ponto fundamental: a queda no idoso pode mudar completamente a vida daquela pessoa. E aqui eu não estou falando só de fraturas não. Às vezes o idoso cai, não quebra nada, mas depois disso começa a sentir medo de andar. E esse medo é muito sério, porque o idoso começa a se movimentar menos, começa a evitar caminhar, evita sair do quarto, evita tomar banho sozinho, perde a confiança no próprio corpo. E aí começa um ciclo muito perigoso. Menos movimento gera mais perda muscular gera mais fraqueza. E a fraqueza aumenta ainda mais o risco de novas quedas. Então, muitas vezes, a grande consequência da queda não é só o machucado, é a perda da independência. E aí, infelizmente, algumas quedas realmente podem trazer consequências muito graves. Fratura de fêmur, por exemplo, é uma situação extremamente delicada em idosos. Muitos pacientes perdem independência depois disso. Alguns deixam de conseguir andar como antes, outros passam a depender de outras pessoas para atividades mais básicas e alguns nunca mais recuperam totalmente a funcionalidade prévia. Por isso, a prevenção é tão importante. Mas aqui a boa notícia é que pequenas mudanças dentro de casa já ajudam muito. Tapetes soltos são perigosíssimos, por exemplo, principalmente aqueles tapetes pequenos de banheiro ou corredor. Banheiro sem barra de apoio também aumenta muito o risco. Casa escura à noite, falta de iluminação no caminho até o banheiro, aquele chinelo frouxo, piso molhado, fio atravessando passagem, aqueles móveis apertando o espaço de circulação. Tudo isso parece pequeno, até acontecer uma queda. Muitas vezes, a família só percebe o risco depois do susto. Outra coisa importante, às vezes a queda é o primeiro sinal de uma doença aguda. E isso surpreende muita gente. O idoso não fala, estou com uma infecção, estou passando mal. Às vezes ele simplesmente fica mais fraco e cai. Ou começa a levantar mais lento, ou perde estabilidade, ou parece sem energia. Por isso, quando o idoso começa a cair mais do que o habitual, vale investigar. Principalmente se isso começou de forma recente. Porque às vezes existe algo tratável acontecendo por trás. Existe um detalhe muito importante. Não adianta pensar só na queda em si. Tem que pensar no contexto. Esse idoso está se alimentando bem? Tomando água? Dormindo bem? Perdeu muita massa muscular? Está ficando mais tempo sentado ou deitado? Está usando muitos remédios? Está mais esquecido? Está mais sedentário? Está saindo menos de casa? Tudo isso influencia diretamente no risco de queda. E eu sempre digo uma coisa para as famílias: o envelhecimento saudável depende muito mais de preservar a funcionalidade do que simplesmente tratar doenças. Porque às vezes o idoso até está com exames razoáveis, mas já está perdendo autonomia no dia a dia. Já não consegue tomar banho sozinho, já evita levantar, já perdeu a segurança para caminhar, já depende de mais pessoas. E a queda costuma ser um sinal de alerta importante nesse processo. Então, não é para viver com paranoia, mas também não é para normalizar. Principalmente quando começam pequenas quedas repetidas, tropeços, medo de andar, insegurança para levantar ou mudança recente na mobilidade. Isso merece atenção. Quanto mais cedo a família percebe a fragilidade, maiores as chances de agir antes que uma queda grave aconteça. E você, está cuidando de alguém que está passando por esse processo? Comenta aqui.